Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Métodos Quantitativos Matemáticos. Na aula de hoje, vamos estudar um pouco sobre os conceitos de limite. Conceito esse que é um fundamento extremamente importante para o cálculo diferencial e integral. Vamos lá então. Qual que é a ideia de limite? A ideia de limite ela é muito simples. Vamos fazer um experimento aqui no qual eu vou falar para você e você pode fazer em casa enquanto isso. Olha só, pega uma calculadora e faça a seguinte divisão. 1 dividido por 1. 1 dividido por 1 vai dar igual a 1. 1 dividido por 10, 0,1. 1 dividido por 100, 0,01. E assim por diante. À medida que o denominador, o número que está embaixo, fica cada vez maior, o resultado fica cada vez menor. Portanto, o que você pode dizer? À medida que o denominador tende a infinito, o resultado tende a zero. O limite trabalha com essa tendência. Quando um número tende a tal, o resultado tende a outro. Ele tende, mas nunca é exatamente 100% igual. É uma tendência, na maioria dos casos. Faça o oposto, né? Eu havia comentado com vocês em uma das aulas, no qual não é possível dividir um número por zero. Mas o conceito de limite te traz uma outra resposta. Olha só, 1 dividido por zero é indefinido. Mas, faça o seguinte, divida 1 por 1, vai dar 1. 1 dividido por 0,1 vai dar 10. 1 dividido por 0,01 vai dar 100. Comece cada vez mais na calculadora tender o denominador para um número muito próximo de zero, 0,000001. O resultado vai ser um número muito grande, da ordem de milhões ou bilhões. Portanto, à medida que o denominador tende a zero, o resultado tende a infinito. Então, no ponto de vista de limite, quando uma divisão de um denominador ele tende a zero, o resultado tende a infinito. Em muitos casos, a gente deve estudar também os limites quando você tem um número bem definido e como é que ele se comporta quando vem de um lado da função e do outro lado. Vamos ver isso agora nos limites laterais. Aqui eu tenho com vocês o seguinte exemplo. Eu tenho uma função, tá? É metade de uma parábola. x² menos x mais 2. Se você ver com muita atenção, se eu colocar x igual a 2, aqui eu vou ter 4. 4 com menos 2 é 2. 2 mais 2 gera 4. Então, quando aqui for igual a 2, o resultado é 4. Mas, vamos supor que você comece a colocar valores que comecem em 1 e vai até 1,9999. O resultado tende a 3,999. E se a gente for fazer o oposto, né? Começar de um número um pouco maior e for reduzindo. Ou seja, aqui eu começo com o valor x igual a 3. 3² é 9, 9 menos 3 é 6, 6 mais 2 é 8. À medida que eu for diminuindo esse valor bem próximo de 2, o resultado tende a um valor bem próximo de 4. Observe com muita atenção. Eu estou tendendo o limite da esquerda para a direita. Aqui eu estou indo de 1 até 2. O outro lado, eu estou tendendo o limite da direita para a esquerda, que dá no mesmo resultado. Portanto, quando os limites laterais convergem para o mesmo resultado, isso caracteriza uma função contínua. Aqui no nosso caso, ela é contínua porque o valor quando x vem da esquerda e da direita é o mesmo, gera o resultado 2. Tudo bem? Essa é a ideia de limites laterais. Em outros casos, eles podem ser um pouco diferentes na parte de cálculo de matemática. Aqui eu tenho o seguinte, ó, limite de x² mais 2x menos 1, quando x tende a 3. Então aqui no caso é o seguinte, né? Basta você substituir a sua variável por 3. Então 3² é 9, mais 2 vezes 3 é 6, então 9 mais 6 menos 1 é 15 menos 1, que vai dar 14. Tudo bem, aqui foi um caso muito simples, né? Apenas substituir. Mas, em um caso como esse aqui, ó, eu tenho x² mais x menos 6 dividido por x menos 2. O que acontece quando x tende a 2? Aí você fala, muito simples, basta substituir na nossa função.
2 ao quadrado é 4, mais 2 é 6. 6 menos 6 é 0. E aqui embaixo, 2 menos 2 é 0. Então, dá 0 dividido por 0 é algo indefinido. Isso é um resultado indefinido. Aí que vem o pulo do gato. O que você faz? Você vai fatorar a expressão aqui de cima. O x ao quadrado mais x menos 6, fatorando, encontrando as raízes, você tem que x menos 2 que multiplica x mais 3. Fazendo a distributiva, você retorna no valor de cima. Agora, substitua o valor do limite. Olha só, trocando aqui o x por 2, 2 menos 2 aqui, ó, e depois aqui em cima de novo. E aí você vai conseguir obter o resultado correto. Uma forma mais simples é, observe que aqui em cima eu tenho x menos 2, aqui x menos 2. Nesse exemplo, o que a gente pode fazer? Simplificar x menos 2 com x menos 2. Simplificando, sobra apenas x mais 3. O x mais 3, trocando o x por 2, é o mesmo que 2 mais 3. Portanto, o limite desta expressão não é indefinido, é na verdade igual a 5, que é 2 mais 3, o qual você obteve fatorando a expressão e simplificando parte do numerador com o denominador, sobrando apenas x mais 3. Desta forma, podemos classificar então uma função contínua. Quando uma função ela é contínua? Quando ela obedece 3 princípios. Primeiro, quando essa função ela está bem definida, no ponto que você escolheu. Quando o limite, quando tende àquele ponto, ele existe. E quando o limite para essa função gera um valor admitível, uma imagem, não é um valor indeterminado. Olha só, aqui eu tenho uma dada função f de x, é essa curva aqui, você pode observar. O limite lateral tende para o mesmo valor. Vindo da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, tende ao mesmo ponto. Portanto, isso caracteriza uma função contínua. Aquele ponto, ele existe. Para você conseguir entender um pouquinho melhor o que é uma função não contínua, olha só alguns exemplos aqui. Na nossa primeira imagem da esquerda, eu tenho uma reta. Se você olhar ali, ó, quando x é igual a 2, e você subir ali um pouquinho mais para frente, ó, tem uma bolinha aberta. Isso significa que ali não tem um valor bem determinado para quando x for igual a 2. Ali ela é descontínua. Olha outro exemplo. Aqui eu tenho como se fosse uma hipérbole, ó. Ela vai subindo para cima e nunca para. E aqui também. E tem um pontinho em azul identificando o valor de y. Aqui eu tenho uma outra descontinuidade na terceira figura. E por fim, uma descontinuidade em forma de escada, que é um caso da figura 4. Se você olhar, uma forma muito simples e didática, a qual você pode caracterizar uma função contínua, é você pegar a ponta do lápis e você desenhar o gráfico. Se a ponta do lápis não sai do papel, isso é uma função contínua. Ela foi contínua do começo ao fim do seu desenho. Agora, se você olhar aqui, ó, você tem que traçar uma reta, né? Quando você começa a desenhar, o pontinho você tem que tirar do lápis, depois você volta. Aqui, ó, nunca para. Aqui tem que tirar o lápis da ponta do papel. E o último caso, nem se fale, né? Você tem que tirar várias vezes. Então, quando você redesenha o gráfico da função, se sai a ponta do lápis do papel, é uma função descontínua. E a ideia de uma função contínua vai ser muito útil para os estudos de derivada, o qual a gente vai dar início nas aulas posteriores a esta. Deixo aqui algumas referências. Muito obrigado pela atenção de todos e aguardo vocês no nosso próximo encontro.